Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano. O tema do vídeo de hoje é: Estamos em guerra espiritual. E por que esse tema hoje? Irmãos, eu percebo que todo mundo, o Brasil em geral, tá todo mundo insatisfeito ali com a tua vida, só que a igreja, em especial, ela está passando por uma opressão muito grande, por uma aflição como nunca passou. E a gente sabe que tudo isso nos prediz ao fim dos tempos, para ambos os lados, tanto para os demônios, que são eles que causam essa opressão na igreja, como quanto para nós, porque a gente sabe que vai existir um arrebatamento das primícias, que pode acontecer em outubro, ou no mais tardar ainda nesse ano de 2018. Já para os demônios não existe direito à salvação, eles estão no inferno. E do inferno eles vão para o lago de fogo, que vai ser inaugurado quando tudo tiver consumado. Eu acredito, por exemplo, que exista demônios no inferno, na terra e até nos portões do céu. Aí vai do entendimento de cada um. E só que não é isso que eu vou estar tratando. Eu vou estar relatando aqui a pior vigília de todas que aconteceu comigo, que foi nessa madrugada. Depois eu fui deitar para dormir, um cheiro de morte terrível ali no meu quarto. E quando eu fui dormir, acabei sonhando com perseguição política e religiosa. E por conta disso eu vou estar tratando também sobre política, infelizmente. E é esse o tema do vídeo de hoje. Estamos em guerra espiritual. Eu quero começar aqui falando que eu, como cristão, eu não aguardo o próximo presidente. Eu aguardo o arrebatamento da igreja. Então, eu não quero saber de esquerda, não quero saber de direita. Eu saí dessa Matrix há muito tempo. Sair da Matrix é sair simbolicamente, não literalmente. Porque a gente é gado. A gente está nesse mundo, o sistema, eles têm as famílias, né, que tenta dominar tudo, que tenta nos vigiar, nos controlar. A gente sabe que a população cresceu demais, por isso que eles querem a redução da população. Tem um político aí bastante famoso que também fala muito sobre isso, controle de natalidade, quer que as pessoas tenham menos filho, defende muita tortura, quer matar uns 30 mil logo de cara. Então, infelizmente, a gente tem que sim falar sobre isso. Não é ali o nosso assunto predileto, mas a gente tem que falar sobre isso. E isso não é defender nem a esquerda e nem a direita, porque a esquerda tem aquela questão de ideologia de gênero, é a favor do aborto. Então a igreja, a igreja não, a esquerda, ela é um câncer para o nosso Brasil. A gente não quer a esquerda no poder. Só que quem que a gente vai eleger? A direita? A gente sabe, irmãos, que no fundo, todos os presidentes da República, eles têm que ser obedientes ao sistema. Eu quero estar comentando aqui rapidamente, porque na época que a Dilma sofreu o impeachment e caiu, ela sofreu o impeachment porque ela estava desobedecendo os Rockefeller. A verdade é essa. Teve ali essa notícia na época, eu acredito muito, até mesmo porque ela quis governar sozinha. O governo dela começou com aquela questão de faxina, a Dilma está fazendo faxina, a Dilma está fazendo isso, ela está fazendo aquilo, e não é esse o papel de um presidente. Então todo mundo ali pegou raiva dela, ela não estava obedecendo os Illuminati, a família Rockefeller, e ela acabou caindo. E a verdadeira prova de que ela estava desobedecendo e por isso que ela caiu é que quando o Michel Temer se ficou ali no lugar dela, a primeira coisa que o Michel Temer falou foi: nós não estamos sozinhos. Foi uma das primeiras frases que ele falou no discurso dele. Então, de uma certa forma, se a gente for eleger esquerda, direita, o que tiver que acontecer no Brasil vai acontecer. O presidente ele tem que ser obediente. E a gente escolhe a esquerda, aí a esquerda faz aquele péssimo governo, depois todo mundo elege alguém da direita, aí a direita faz um péssimo governo, se revolta e volta a eleger alguém da esquerda. Então é isso.
É esse jogo. A gente sabe que o homem ele não tem condições de fazer um bom governo. Um bom governo virá só no governo teocrático, na segunda vinda de Cristo na Terra, porque o arrebatamento é uma coisa, Cristo vai estar nos ares, Cristo não vai pisar na Terra, mas no governo teocrático, que é a segunda vinda de Cristo, a gente entende que Cristo pisa na terra e faz ali o seu governo por durante 1000 anos. Aí sim teremos um governo justo. Então eu teria que dar essa palavra aqui. Eu quero aqui relatar o que aconteceu na minha vigília e depois o meu sonho de perseguição política e religiosa. Nessa madrugada agora que passou, eu tive a minha pior vigília de toda, irmãos. Eu, infelizmente, eu não consegui me concentrar em nada, nem nas orações. Tinha uma época, um momento ali que eu nem sequer sabia o que eu estava falando nas minhas orações. Eu não entendia nada do que eu estava lendo na Bíblia. Os meus olhos, ele se fechou o tempo todo. A Bíblia caiu da minha mão 2 vezes. Quando eu fui voltar a orar, eu acabei cochilando e acordei bem tarde. Aí fui encerrar a vigília, pedi perdão para Deus, pedi para Deus estar conversando comigo, pedi para Ele me perdoar. E tudo isso que aconteceu comigo é opressão. É espírito imundo que está ao meu derredor, que não quer que eu ore, não quer que eu busque a Deus, não quer que eu converse com Deus. Eu tenho um caderno de oração que eu apresento irmãos na minha vigília que precisa de oração. Eu não consegui apresentar eles. E tudo bem, a vigília passou, eu fiz a minha oração, fui deitar, fui dormir. E nisso que eu deito ali na cama, um cheiro de morte ali no quarto, mas um cheiro de morte, uma sensação ali de morte. Eu pensei em política o tempo todo, eu não quero pensar em política, eu não gosto de político nenhum, eu não acredito na política humana, mas tudo bem, acabei dormindo. Tive o primeiro sonho, que foi com o bebê, o filho varão. Ele sorria o tempo todo, e bebê representa o filho varão. Em 2017, muitas pessoas da igreja sonhavam com mulheres grávidas, que representava ali o nascimento do filho varão, e de uns tempos para cá, todo mundo tem sonhado com um bebê. Ou seja, o filho varão já nasceu, só falta ser arrebatado. O meu segundo sonho foi com perseguição política e religiosa. Eu sonhei com um político ali de terno e gravata que ele queria me pegar de tudo quanto é jeito. Ele queria me matar, na verdade. Eu me escondi dele no sonho, né, maluco ali. Eu me escondi em cima do guarda-roupa, mas ele infelizmente me encontrou. Ele queria me matar. Era isso que ele queria fazer, me matar. Quando eu acordei, eu associei esse meu sonho a Mateus 24, 16, 17 e 18, que está escrito assim: Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde, a igreja ela vai ter que praticar ali essa fuga. Os pós-tribulacionistas, ele prega muito isso. Eles pregam que a igreja tem que guardar comida, estocar alimento, fugir para cavernas, para o meio do mato. Eu, como pré-tribulacionista, acredito que Deus, que Jesus Cristo, vai livrar a igreja fiel da grande tribulação. O radicalismo, irmãos, eles estão crescendo no mundo inteiro. Né? Tem países aí como a China, por exemplo, que quem pegar lendo a Bíblia vai ser preso, o Irã, Coreia do Norte, e mais cedo ou mais tarde vai chegar no Brasil. Tem até projetos aí na Câmara de proibir a Bíblia, e a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai chegar no Brasil. Aqui no Brasil, pode ser que chegue através do deputado Jair Bolsonaro e daquele general Mourão, que é vice do Bolsonaro, que é maçom do grau 33. Eu não acredito no Bolsonaro, não porque ele seja da direita ou porque eu não goste dele. Eu não acredito em político nenhum. Só que é muito propício que o radicalismo chegue no Brasil através dele. O Bolsonaro ele defende a tortura.
os jovens de hoje, é muito fácil acreditar que não houve ditadura, que foi um regime, mas eles não viveram nessa época. É muito inocência acreditar que na época da ditadura não existia corrupção. Existia sim. As pessoas pensam que não existia corrupção porque quem denunciava era morto. Os irmãos podem não saber também, mas no auge da Lava Jato, a Polícia Federal ela quis legalizar a tortura. A Carmen Lúcia leu ali o projeto, se assustou com aquilo que leu, amassou o papel e jogou no lixo. E ainda hoje existe notícias de que a Polícia Federal ela tem ali os quartéis dela, digamos assim, para ela praticar tortura. Então a tortura ainda existe. Então eu acho que o Bolsonaro que defende a tortura, defende intervenção militar, o general Mourão que quer uma nova constituição sem a constituinte, eu acho que o governo dele é muito propício, que com certeza vai ser um governo radical. O Bolsonaro, só para citar aqui rapidamente, ele planejou com o filho dele dar um golpe agora dia 5 de outubro, só que descobriram e um juiz federal chamado Eduardo Luiz Rocha Cuba acabou sendo preso. O Conselho Nacional de Justiça então afastou o juiz, né, e prendeu ele porque tanto esse juiz quanto o filho do Bolsonaro ia dar um golpe, ia prender todas as urnas do Brasil. O Bolsonaro ele já deixou bem claro que ele não vai aceitar nenhum resultado que não seja a vitória dele. É democracia isso? Será que isso é democracia? O Bolsonaro, quando ele foi eleito o deputado mais votado do Brasil em 2014, em momento algum ele falou mal das urnas. Agora, quando ele está ali perto das eleições para presidente, depois de 20 e tantos anos como deputado, com certeza ele está ali um pouco nervoso, um pouco ali apavorado. Agora ele fica com esse questionamento. Eu também não acredito nas urnas eletrônicas, tanto é que eu nunca votei. Só que eu vou até um pouco mais longe. Eu não acredito que político nenhum seja religioso. Atualmente todo político é religioso. O Bolsonaro é cristão, a Marina Silva é evangélica, todo político ali é religioso. Eu acredito que o sistema que controla tudo, quem pode ser político, quem não pode, quem pode ser famoso, quem não pode, não ia permitir que todos os políticos fossem religiosos. Eu acho que curtir demais com a nossa cara. Eu acho que a gente está inocente demais acreditar que todos os políticos sejam religiosos. Para mim, o Bolsonaro é maçom, o vice dele também é maçom. Eu vi fotos já do Bolsonaro cumprimentando pessoas da mesma forma que os maçons cumprimentam. Já vi Bolsonaro fazendo sinais, os mesmos sinais que os maçons fazem. Já vi Bolsonaro fazendo o sinal da mão chifrada. Então, o Bolsonaro, para mim, ele faz parte do sistema. O sistema controla quem pode entrar, quem não pode. Se o Bolsonaro entrou, tá há tantos anos, vocês me desculpam, mas eu não acredito que o Bolsonaro seja de fato cristão, católico, seja lá o que for. Tem alguns irmãos, como por exemplo a irmã Valquíria, que sonhou no ano de 2017 com o exército invadindo as ruas do Brasil, tomando conta. E o Brasil inteiro passava fome, estava atrás de comida, era espancado pelos militares. Isso lembra até um pouco do sonho de muitos pós-tribulacionistas, né? Que tem que estocar alimento, que tem que fugir. E tem uma outra irmã também, que eu não vou saber falar o nome dela. Ela sonhou que os militares iriam obrigar o povo brasileiro a aceitar a marca da besta. E para finalizar, tem no canal ali do irmão do filho de Yeshua, que o rapaz ali do vídeo, ele teve uma visão e ele viu que o exército assume o poder, que a TV Globo é fechada. Ele teve essa visão. E, assim, se a gente for parar para pensar um pouco, para a TV Globo ser fechada, vamos parar e pensar como a gente estaria vivendo um governo autoritário. Quer dizer,
A TV Globo, na minha opinião, ela tem vários motivos para ser fechada. Nada ali da TV Globo presta. Eu não assisto televisão nenhuma, principalmente a TV Globo. Então, é, a TV Globo ela deve também dinheiro para a Receita Federal. A TV Globo está envolvida em muitos problemas, né? Ela tem sim, ela merece ser fechada. Ela não é uma empresa particular, ela é uma concessão pública, mas para a TV Globo ser fechada, nessa visão desse jovem aí, desse irmão, então com certeza, nessa visão dele, o Brasil estaria vivendo um governo muito autoritário. Então vamos parar para pensar um pouco o que, que a gente quer para o nosso país, ou o que, que a gente quer para o nosso Brasil. Amanhã eu não vou votar em ninguém, eu prefiro ficar em casa orando, eu não acredito na política, eu saí de uma certa forma, simbolicamente, dessa matrix, mas vamos parar para pensar um pouco o que, que a gente quer para o nosso país, tá certo? Então eu sonhei aí com perseguição religiosa e política, e a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que passar por isso. Para finalizar, orem. Orem por vocês, pela família de vocês. Eu não vou orar pelo Brasil inteiro porque eu sinceramente não acredito nisso. Às vezes que eu tentei orar pelo Brasil inteiro, eu senti forte dores nos ombros, nas minhas costas, é como se tivesse colocado pedras. Eu acho que quanto maior a sua responsabilidade, mais atentado a gente é. Então eu não acredito nessa coisa de orar pelo Brasil, orar pelo mundo. Eu vou orar por mim e pelas pessoas que eu conheço. E orem vocês também, porque com certeza vem perseguição religiosa por aí. E quem não subir no arrebatamento, com certeza vai ter que fugir, estocar alimento, porque o que vem por aí, o Brasil está caminhando para o radicalismo. Tanto se a direita ganhar, como quanto se a esquerda, com essa questão de aborto e ideologia de gênero. Então nenhum dos dois ali é a solução. A gente tem que aguardar o arrebatamento. E se a pessoa não subir no arrebatamento, ela tem que torcer para a grande tribulação passar logo e aguardar o governo teocrático de Cristo na Terra. E, infelizmente, é bem por aí. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. Graça e paz.